Sabe, a gente sempre pensa em maratonas como o teste máximo da resistência humana, né? Atletas ali superando dor, cansaço, quebrando barreiras. Agora, imagina trucar o atleta por um robô. E se essa maratona durasse, sei lá, 3 dias inteiros, sem parar, por mais de 100 quilômetros no meio do caos de uma metrópole? Parece coisa de filme, mas acabou de acontecer na China. Hoje a gente vai mergulhar fundo no que está por trás de um novo recorde mundial que acaba de ser oficializado pelo Guinness. As fontes que a gente tem aqui são matérias da CNN Brasil e do Olhar Digital. E elas contam a história de um robô humanoide chinês que completou essa jornada impressionante. E a nossa missão aqui é tentar entender o que esse feito significa de verdade. É só uma propaganda bem feita, um espetáculo tecnológico? Ou é um daqueles momentos que a gente vai olhar para trás e dizer: foi ali que as coisas começaram a mudar? Ok, vamos começar pelo básico, pela manchete. Um robô humanoide, chamado Agibot A2, caminhou sem parar por 106 quilômetros. Ele saiu da cidade de Suzhou, que fica ali na costa leste da China, e foi até o famoso calçadão do Bund, em Xangai. 3 dias, caminhando sem parar. A imagem por si só já é bem maluca. E o número oficial, certificado pelo Guinness World Records, é de 106,286 quilômetros. É a maior distância já percorrida por um robô humanoide numa única jornada contínua. Mas aqui, a palavra-chave que muda tudo é contínua. Esse detalhe técnico é, na verdade, o coração da notícia. Contínua. Quer dizer que ele não foi desligado. Mas como ele se manteve com a energia por 3 dias? Ele tinha uma bateria do tamanho de um carro ou foi sendo recarregado no caminho? Então, nenhum nem outro. E é aí que está o pulo do gato. As matérias explicam que durante o percurso as baterias foram trocadas. Ele usou um sistema de hot swap, uma troca rápida que permite substituir a fonte de energia sem precisar desligar o sistema principal do robô. Peraí, mas trocar a bateria no meio do caminho não é meio que trapacear a ideia de uma maratona contínua? Se o maratonista parasse para receber uma transfusão de sangue no meio da prova, não ia valer, né? É uma ótima analogia, mas o objetivo aqui é diferente. O ponto não era provar que uma única bateria dura 100 quilômetros. O ponto era provar que o robô pode operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um suporte mínimo. Pensa na aplicação prática. Um robô de segurança ou um que trabalha num centro de distribuição. Ele não pode parar por 8 horas para recarregar. Ele precisa de uma pausa de 1 ou 2 minutos para trocar a bateria e voltar ao trabalho. Então, o que eles demonstraram não foi a capacidade da bateria, mas a robustez do sistema em operar de forma ininterrupta. A maratona era do hardware e do software, não da fonte de energia. Entendi. Faz todo sentido. A meta é a operação constante, não a autossuficiência energética de uma única carga. E o mais impressionante é que essa prova de resistência não foi numa esteira de laboratório ou numa pista de corrida perfeitinha, certo? Foi no meio da rua. Exatamente. E esse é o segundo fator que eleva ao feito. O percurso foi um pesadelo para a navegação autônoma. Incluiu estradas, calçadas cheias de gente, pontes. O robô teve que lidar com superfícies irregulares, subir e descer rampas e principalmente conviver com o trânsito caótico de pedestres, bicicletas e as onipresentes scooters elétricas das cidades chinesas. Fico imaginando a quantidade de dados que os sensores dele precisaram processar por segundo. Ele simplesmente ia em frente e as pessoas que desviassem, ou ele tinha algum tipo de etiqueta social para navegar na multidão? E o destaca que ele seguiu as normas de trânsito de forma autônoma. E os vídeos divulgados pela Agibot, a empresa fabricante, são fascinantes. Eles mostram o robô adaptando o ritmo. Em trechos mais cheios, perto de ciclistas, ele anda mais devagar, com mais cautela. Em trechos livres, ele acelera o passo. Isso exige uma percepção do ambiente em tempo real e uma capacidade de tomada de decisão que são extremamente complexas. Imagina a cena. O robô tá lá, andando tranquilo, e de repente uma criança correndo atrás de uma bola corta a frente dele. O sistema tem milissegundos para perceber, analisar o risco e decidir se para, desvia ou calcula uma nova rota.
É esse tipo de decisão, repetida milhares de vezes ao longo de 106 quilômetros, que foi testada aqui. Nossa, quando você descreve assim, a distância percorrida vira quase um detalhe. O verdadeiro desafio foi a maratona mental do robô, de se manter alerta e funcional por 3 dias nesse ambiente. Isso me leva a uma outra questão. Quem é esse robô? Ele foi construído para ser um atleta de endurance? Porque parece que o emprego dele no dia a dia é bem diferente. Completamente diferente. Ele não é um atleta robótico por natureza. O Adbot A2 é um modelo com cerca de 1,70 m de altura. Basicamente a altura de uma pessoa. Se você visse de longe, poderia até confundir. Exato. E o propósito principal dele, segundo as fontes, é o atendimento ao cliente. Ele foi projetado para interagir com pessoas em shoppings, aeroportos, lojas. O trabalho dele é conversar, orientar e ajudar. E como ele faz isso? Os artigos mencionam umas habilidades que parecem coisa de ficção científica. Sim, eles listam algumas. Ele tem funções de chat, claro, para conversar. Mas o que chama atenção é a interação multimodal e a leitura labial avançada. Interação multimodal. Isso soa bem técnico. O que significa na prática? Pensa bem, não é só ouvir um comando de voz e responder como um smart speaker faz. É muito mais complexo. Interação multimodal significa que o robô consegue integrar diferentes canais de comunicação ao mesmo tempo para entender a intenção de uma pessoa. Ele pode ouvir o que você diz, ver o gesto que você faz com a mão, analisar sua expressão facial e, no caso dele, até ler seus lábios. Tudo isso em tempo real para formar uma compreensão completa do que você quer. É a diferença entre um assistente que segue comandos e um que realmente entende o contexto de uma conversa. Cada modo de comunicação desse é um desafio de engenharia gigantesco por si só. Juntar tudo isso de forma coerente é o que a robótica de ponta busca hoje. Leitura labial. Nossa, isso parece coisa de filme de espionagem. A precisão disso no mundo real, com diferentes pessoas, sotaques em ambientes barulhentos, deve ser um desafio absurdo. Fico imaginando o poder de processamento para analisar os micromovimentos da boca de alguém no meio da muvuca de um saguão de aeroporto. Precisamente, mas o ponto que transforma essa história toda e que o olhar digital destaca com muita ênfase é uma afirmação da fabricante, a Agibot. Eles dizem que usaram um modelo comercial padrão para fazer essa caminhada. O mesmíssimo modelo que eles já vendem. Ah, então a jogada é genial. Não é um carro de Fórmula 1 super modificado que nunca vai para a rua. É um modelo de produção, o que qualquer empresa poderia comprar. Exatamente. Se a afirmação for verdadeira, eles pegaram um robô da prateleira, por assim dizer, e o colocaram para andar 106 quilômetros em condições extremas. Isso muda tudo. Deixa de ser um recorde de laboratório e vira uma demonstração pública brutal de confiabilidade e durabilidade do hardware que eles oferecem hoje no mercado. É uma jogada de marketing de mestre. Em vez de publicar um relatório dizendo o nosso robô é resistente, eles simplesmente mostraram isso ao vivo. É um teste de estresse em escala épica. Provar que a tecnologia pode operar fora de um ambiente controlado por dias sem falhas críticas. E é interessante que nenhuma das matérias menciona que ele caiu, que precisou de um reboot ou de manutenção no meio do caminho. Aparentemente, ele só andou. E caminhar por mais de 100 quilômetros sem quedas graves é um indicador poderosíssimo de estabilidade. Manter o equilíbrio em duas pernas já é uma façanha computacional. Fazer isso em terrenos variados, com centro de gravidade mudando a cada passo por 3 dias, mostra que a tecnologia de locomoção bípede está atingindo um nível de maturidade impressionante. Ok, é uma jogada de marketing incrível para a Agibot. Mas uma maratona de 3 dias, com certificação do Guinness, parece um esforço grande demais só para vender um produto. Não pode ser só isso. O que mais está em jogo aqui? Isso não cheira só uma empresa querendo aparecer, né? Não mesmo. Isso se conecta diretamente com uma estratégia muito maior, a do governo chinês. As fontes deixam claro que Pequim tem incentivado massivamente o desenvolvimento de robôs humanoidoides. O feito do A2 não é um evento isolado, mas uma peça dentro de um movimento coordenado com forte apoio institucional e muito investimento. Que tipo de movimento é esse? Um exemplo muito claro que as matérias mencionam aconteceu em agosto.
Pequim sediou os primeiros Jogos Mundiais de Robôs Humanoides. Foi um evento que pareceu uma Olimpíada com centenas de máquinas de várias empresas competindo em tarefas do dia a dia. Tinha robô jogando basquete, dobrando roupa, fazendo limpeza doméstica. Isso é fascinante, porque não são tarefas de força bruta. São tarefas que exigem destreza, coordenação motora fina, percepção. Eles não estão testando o quão forte o robô é, mas o quão inteligente e adaptável ele é em suas ações físicas. Exatamente. A ideia é estimular a inovação e a competição de forma muito direcionada para aplicação no mundo real. E, claro, é uma forma de mostrar ao mundo a capacidade tecnológica do país nesse setor que é visto como estratégico. É uma corrida tecnológica e a China está investindo pesado para não apenas participar, mas para liderar. E como em toda corrida tecnológica, o motor principal costuma ser o potencial econômico. E os números aqui são de tirar o fôlego. São astronômicos. A CNN Brasil cita uma projeção do banco Morgan Stanley que dá uma dimensão do que está em jogo. O mundo pode ter uma população de mais de 1 bilhão de robôs humanoides até 2050. 1 bilhão? Vamos parar para pensar nesse número. 1 bilhão é mais do que a população da Europa e da América do Norte somadas hoje. Estamos falando de um robô para cada 8 ou 9 pessoas no planeta. Isso não muda apenas uma indústria. Isso muda o que significa emprego, serviço ao cliente, o próprio conceito de trabalho e como nossas cidades funcionam. E é nesse cenário que o recorde do A2 ganha uma nova dimensão. A questão não é a velocidade. Ninguém vai usar esses robôs para corridas. O que importa, o gargalo que precisa ser resolvido para que esse futuro de 1 bilhão de robôs se torne realidade, é justamente o que foi testado. Confiabilidade, a capacidade de funcionar por longos períodos em ambientes complexos sem falhar, a resistência, a autonomia operacional, a estabilidade. São esses os pilares. A Agibot, com o apoio do ecossistema chinês, quis mandar uma mensagem clara. Nós já resolvemos esses problemas. Certo. Então, quando a gente junta todas essas peças, a manchete de robô anda 100 quilômetros fica quase pequena, né? A história real é muito mais profunda e cheia de implicações. Sem dúvida. O fascinante é que a distância percorrida, os 106 quilômetros, é quase um detalhe, um número chamativo para a imprensa. O verdadeiro marco é a combinação de 3 capacidades que foram demonstradas de forma simultânea e em público. Vamos listar essa tríade então para ficar claro? Primeiro, a autonomia de navegação em ambiente urbano complexo e imprevisível. Ele não estava seguindo uma linha no chão de um laboratório, estava tomando milhares de decisões em cidades reais. Segundo, a estabilidade física e a robustez do hardware para aguentar terrenos variados por um período prolongado. E terceiro, talvez o mais importante do ponto de vista comercial, a operação contínua, 24/7, garantida por um sistema que não precisa de longas pausas para recarga. É a junção desses 3 elementos que representa o verdadeiro avanço. Sim, isso sinaliza que a robótica humanoide está dando um passo crucial. Está saindo dos vídeos virais de demonstração em laboratórios que são impressionantes, mas controlados, e se tornando uma tecnologia comercialmente viável e, acima de tudo, robusta. Confiável o suficiente para ser implantada em cenários do dia a dia, onde as coisas dão errado o tempo todo. É a transição da promessa para a prova prática. E como a gente viu, uma prova de que a competição global nesse setor está fervendo, com a China fazendo uma aposta muito clara e investindo pesado para construir todo um ecossistema das competições, as empresas, para dominar esse mercado futuro. O recorde do A2 é uma peça de propaganda dentro desse tabuleiro muito maior. Toda essa conversa sobre robôs autônomos operando nas nossas cidades, dividindo o espaço com a gente, nos leva a uma reflexão final. A gente fala de um futuro com bilhões de robôs, mas tudo isso começa com o primeiro deles dividindo a calçada com a gente. E o A2, como mencionamos, tem 1,70 m, é a nossa altura. Ele ocupa o mesmo espaço que nós. E isso levanta uma questão que vai muito além da tecnologia. É uma questão social, psicológica, sobre a nossa própria reação e interação com essa nova realidade. Como vamos nos sentir e nos comportar quando essa tecnologia, que hoje é notícia, se tornar algo comum no nosso campo de visão. Exato. Ver um robô num vídeo é uma coisa.
Dar de cara com um pessoalmente, vindo na sua direção, é outra completamente diferente. E isso me leva à pergunta que não quer calar, e é uma pergunta direta para quem está nos ouvindo. Se você estivesse andando na rua e visse um robô de 1,70 m vindo na sua direção, na mesma calçada, qual seria a sua primeira reação instintiva? Você parava para tirar uma selfie, todo curioso, ou atravessava a rua na hora, com um certo receio? Comenta aí. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, deixe o like e veja o vídeo recomendado no card acima.